Olá, boa noite a todas e todos que me acompanham nessa conversa agora. Meu nome é Antônio e nós vamos conversar um pouco sobre racismo. Essa conversa se faz necessária devido aos acontecimentos dos últimos dias. Nós nos deparamos atualmente com protestos nos Estados Unidos, no Brasil, tudo tendo como estopim o assassinato violento de George Floyd por um policial nos Estados Unidos. E tudo isso nos remete a debater sobre o racismo, fenômeno social, conhecido das pessoas, muitas vezes achado que está finalizado, mas finalizado não está. Acontecimentos como esse nos relembram que ele está muito vivo nas nossas instituições, no comportamento de várias pessoas. Então, se faz necessário debater novamente o quão grave é essa conduta, esse fenômeno na vida das pessoas. Para isso, nós precisamos realizar algumas definições. O que é o racismo? Como ele age? O racismo nada mais é do que uma divisão entre pessoas em uma sociedade. Isso é racismo. A partir do momento que grupos se acham superiores a outros e oprimem outros grupos sociais, isso é racismo, ok? Dentro de um contexto social. Então, falar em racismo, nós estamos falando sempre em divisão, em desigualdade e em uma pretensa superioridade de um grupo sobre outro. Isso marca muito a nossa história, a nossa colonização. O Brasil, infelizmente, é um país que tem essa origem colonial e muito da sua cultura ainda é colonial. E isso é uma mácula na nossa história e na nossa sociedade. Essa divisão que ainda sofremos, esses muros invisíveis que muitas vezes não são tão invisíveis para uma boa parte da parcela da população do nosso país. Falar em racismo também é falar em uma conduta que deve ser rechaçada, uma conduta que deve ser sempre criticada, nunca relativizada e nem elogiada. O racismo ele não pode ser elogiado. Já tenho tomado conhecimento de grupos, de pessoas de forma individual que têm colocado o racismo como algo relativo, como algo que não tem esse impacto todo, e isso é um absurdo. O racismo ele é repudiado em vários países do globo. A nossa Constituição repudia o racismo, a nossa legislação infraconstitucional. O racismo é crime no nosso país, é da cadeia, tanto o racismo como a injúria racial. Você não tem o direito de ofender a ninguém, muito menos ofender com conteúdo racista. E esse é um grande problema nos dias atuais, porque pessoas, através de uma pretensa liberdade de opinião, confundem o que é liberdade de opinião com o direito de falar o que querem. Ninguém tem o direito de falar o que quer ao bel prazer. Não. Liberdade de opinião é você ter a sua opinião responsável, poder falar sem ser impedido, mas isso não lhe dá o direito de reproduzir determinadas condutas rechaçadas na seara criminal como na seara moral. Nós não podemos, através da liberdade de opinião, achar que temos o direito de oprimir grupos, o direito de relativizar condutas criminosas. Isso não é direito de ninguém, certo? Nós temos que ser responsáveis pelo que dizemos e nós temos que contribuir para a melhoria da nossa sociedade. E não através da nossa liberdade de opinião, liberdade de direito de ir e vir, usar disso como uma estratégia para deturpar aquilo pelo que o qual se lutou muito durante anos. Ok? Então, voltando ao racismo, nós nos deparamos, além da questão racial, de movimentos supremacistas no Brasil. É uma vergonha? É. Um país de uma maioria mestiça, negra, nós termos movimentos supremacistas, muitos deles encabeçados, inclusive, por pessoas, infelizmente, mestiças, pessoas negras, que reproduzem esse tipo de opinião. E é muito complicado.
muito complicado de se ver esse tipo de postura. Para termos uma pequena noção, né, nos últimos protestos que ocorreram nos últimos dias, né, que foram utilizados símbolos, né, de supremacistas, grupos supremacistas, né, a nível mundial, como a bandeira da Ucrânia, né, determinados símbolos nacionalistas. Todo movimento supremacista, ele sempre é um movimento nacionalista. O nacionalismo é uma doutrina que alimenta o racismo, até porque o nacionalismo ele sempre tem uma divisão, um grupo que representa o nacional, que representa os ditos valores daquele grupo, aquele valor que representa uma força. Então, nacionalismo e racismo são vertentes que caminham juntas, né, comungam de valores muito parecidos. E a partir do momento que nós vemos esses símbolos supremacistas, que se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ter acesso livremente a saber o que são símbolos supremacistas. Vocês irão verificar o quão isso é danoso para a nossa sociedade. Também vejo, né, através das redes sociais, pessoas se expressando, querendo amenizar o racismo, querendo justificar, e isso é muito complicado para a nossa sociedade. Muito complicado. Se você é uma pessoa negra e nunca sofreu racismo, nunca se sentiu discriminado, ótimo, ótimo, você não sofreu. Mas isso não quer dizer que por você não ter sofrido, milhões e milhões de pessoas não tenham sofrido. Até porque essas reflexões contra o racismo são estudadas a nível científico. Ciências como a história, sociologia, a antropologia, a própria filosofia, um ramo do conhecimento, detém N estudos com comprovação, técnicas, exatamente derrubando premissas racistas. Então não é porque uma pessoa difunde uma opinião, porque a pessoa tem, né, um histórico de vida que não tenha sofrido uma opressão, que ela tem o direito de relativizar o racismo ou de mesmo o classificar como benéfico. O racismo ele existe, ele divide, ele mata. Atualmente no Brasil nós temos casos reprováveis de condutas racistas, principalmente atreladas à violência policial, né, a desproporcionalidade dos meios usados pela polícia empregada em pessoas negras, ok? Isso é muito grave. Se nós dermos um rápido passeio por matérias da imprensa, nós vamos ver isso. Tivemos agora duas situações de bala perdida no Rio de Janeiro, bala perdida que inclusive se perde demais na favela, né? Isso é muito complicado, muito. Né? E sempre pessoas negras que são mortas. Estamos agora com uma situação também muito delicada em Pernambuco, de um menino que infelizmente caiu do parapeito de uma janela e foi por negligência, né, da patroa de sua mãe. E isso é muito delicado, muito delicado, porque quando analisamos, vemos que essas pessoas acabam que, né, não sofrem as devidas punições, pessoas que praticam condutas racistas, ou pessoas que saem ilesas mesmo, e as pessoas negras acabam que caem no esquecimento. Né? Isso é muito complicado, é muito danoso ainda verificar esse tipo de comportamento na nossa sociedade e principalmente a sua relativização. Sempre que eu comento, converso com algumas pessoas, eu digo, isso que eu comento não é uma mera opinião. Pesquise, veja dados, veja estatística, observe a quantidade de negros que morrem nas favelas, a quantidade de negros que abarrotam os presídios. E isso não é por acaso. Negros que não têm acesso a cargos públicos, não têm acesso à universidade. Então eu aconselho, leiam, se informem, estudem. Não caiam na opinião, no achismo e no relativismo. Procurem os meios adequados, procurem a ciência para fundamentarem as suas opiniões. Pesquisem, estudem. Não caiam nessa, pessoal. Valeu!